Olá pessoal, bem-vindos ao canal. É o Gabriel da GR Investing aqui. E é o seguinte pessoal, neste vídeo a gente vai estar vendo sobre suportes e resistências, tá? É mais um vídeo da série de análise técnica que tem aqui no canal. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu vou estar deixando aqui no card. Então saiu o primeiro vídeo da série sobre os candles, tá? Apresentação dos candlesticks. E é o seguinte pessoal, nessa série de vídeos eu vou tentar estar passando para vocês uma maneira mais simplificada de poder entender o mercado de uma maneira mais fácil, tá? Como se fosse para iniciante, mas também para avançado, para quem já tem noção, tá bom? Então vamos lá pessoal, ó, primeiramente eu vou passar a definição do conceito de suporte e resistência e a gente vai estar vendo isso graficamente, tá bom? Então é isso, ó. Suporte é uma região de preços marcada por uma linha imaginária, abaixo do qual os preços não desceram num passado recente. Funciona como uma memória coletiva de preço mínimo, como se fosse um piso, para o papel num horizonte de curto prazo. Como que a gente vê isso graficamente, pessoal? Então, graficamente é basicamente o que? É uma região marcada por uma linha. Pode ser uma linha ou podem ser várias linhas, pessoal. Não precisa ser necessariamente uma linha, mas pode ser uma região de linhas, tá? Onde o preço tocou e não conseguiu romper. Geralmente, pessoal, as regiões de suporte são definidas nos fundos dos gráficos, tá? Dos movimentos gráficos. Então aqui a gente tem um fundo, provavelmente, e temos uma linha de suporte nessa região, ó. Então, se eu traçar uma linha nessa região, eu posso ver que o preço tocou nessa linha várias vezes e não conseguiu rompê-la, não conseguiu fechar abaixo dessa linha. Então, isso é uma região de suporte. E o interessante também, pessoal, é que a região de suporte, a parte da memória, serve para dois conceitos. Primeiro é que os compradores lembram que eles compraram nessa região e venderam acima, então eles ganharam. Então é uma região defendida pelos compradores. Então, primeira parte da memória é uma região defendida pelos compradores, porque os compradores lembram que quando eles compraram aqui e venderam, por exemplo, aqui, ou então aqui nesse outro topo, eles conseguiram realizar lucros. Então, por isso que tem memória. Então, é uma região defendida por compradores. E outra questão de memória também, pessoal, é ao longo do tempo. Então, isso daqui, por exemplo, no gráfico do Bitcoin, essa região de suporte, se a gente for ver, ela é desde, por exemplo, do mês de janeiro até no início de janeiro ali, ó, até o final de janeiro e até os dias de hoje, no mês de julho de 2021, a gente ainda tem lembranças dessa região de suporte. O preço toca nessa região, não consegue romper, toca, não rompe novamente. Então é mais uma questão do conceito de memória, tá? Então aquela questão é um ponto defendido por compradores, uma linha onde o preço toca várias vezes, não consegue romper, e depois que ele toca, ele faz como se fosse uma rebatida nessa região. Então ele toca aqui e depois que ele toca aqui, ele rebate para cima, como se fosse uma cama elástica, digamos assim, tá? Uma maneira bem simples para vocês poderem entender. Essa é uma região de suportes, geralmente formadas nos fundos do gráfico e com memória gráfica. Então a gente vê que até os dias de hoje ainda temos uma memória dessa região e o preço não consegue romper, tá? E além dessa região de suporte, o gráfico pode formar várias regiões de suporte. Então aqui a gente tem uma região de suporte. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó, a gente vai ter mais uma região de suporte. O gráfico tocou algumas vezes aqui, depois ele tocou mais algumas vezes aqui, não conseguiu romper. E na sequência ele gera um movimento de alta. Aqui, pessoal, ó, vamos ver na onde mais aqui, uma região de suporte, ó. Então a gente tem que sempre analisar pontos em que o gráfico toca várias vezes, não consegue romper e formam fundos, tá bom? Isso é um suporte. Outro ponto interessante dos suportes também, pessoal, eles não são necessariamente somente suportes na horizontais, tá? Podem ser suportes na diagonal também. Como vou mostrar um exemplo para vocês nessa região. Então eu pego, por exemplo, esse fundo
E esse fundo aqui em cima também é um suporte, tá? Então o gráfico toca nessa região, forma um fundo, depois ele faz um topo, toca novamente, depois ele faz um topo novamente, até que ele consegue romper essa região, tá? E aqui eu vou explicar um conceito para vocês que é até interessante de a gente ver. Quando o gráfico rompe um suporte, pessoal, que ele rompe essa região aqui, nesse caso ele rompeu aqui, quando ele volta a bater nessa região, ele se torna uma resistência, que é o oposto do suporte, tá? Então aqui já seria uma região defendida pelos vendedores. Então ele toca nessa região, os vendedores entram com força e empurram para baixo. Os compradores retomam a força, chegam lá em cima novamente nessa região, os vendedores retomam novamente o controle, tá? Então isso é uma região de suporte, tá? Então eles podem ser tanto na horizontal quanto na diagonal também, por fundos, tá? Os fundos são a região de suporte, beleza? O que a gente vai ver agora, pessoal, são as resistências. Então, as resistências é basicamente o oposto do suporte, mas vamos ver a definição delas aqui. Então, as resistências são a região de preço do mercado formadas por uma linha imaginária, acima do qual os preços não conseguem avançar no passado recente. Funciona como uma memória coletiva de preço, um teto, para um papel no horizonte de curto prazo. Basicamente, o oposto do que a gente acabou de ver dos suportes. Então as resistências seriam os topos. Então uma linha ou uma região de linhas geralmente nos topos, onde o preço não conseguiu romper, tá bom? Então aqui a gente tem uma resistência, ó. Então ele fez um topo, significa que ele teve uma resistência ao passar dessa região aqui, ó, e os preços caem na sequência, tá bom? Então aqui é uma região ao contrário dessas regiões de fundo que são defendidas pelos compradores, ou seja, os compradores não deixam que o preço caia mais. Essas regiões de resistência é uma parte defendida pelos vendedores, ou seja, chegou nessa região, os vendedores não queiram que isso suba mais, e daí eles empurram os preços para baixo, tá? Também tem memória, se a gente for analisar, pessoal, olha, é a mesma coisa dessa região de suportes. Então tem memória porque os vendedores lembram que quando eles venderam aqui, eles conseguiram recomprar aqui embaixo e realizaram os lucros dessa movimentação, tá? E a segunda parte da memória também é que ela serve na história do ativo. Então até hoje, pessoal, se a gente vê essa linha, ela ainda foi defendida nessa região aqui pelos vendedores, ó. A gente vê que é um ponto muito bom de a gente poder analisar. E esse ativo, inclusive, ele deu para a gente ver certinho essa questão histórica, tá bom? Então é isso, pessoal. As resistências geralmente são os topos, tá? Então toca uma vez, duas vezes, três vezes. E quando ele costuma tocar várias vezes na mesma região, passando de 4 vezes ou até mais, pessoal, eles rompem. E o rompimento tem que ser um rompimento com força, ou seja, com alto volume. Isso daqui representa um bom movimento de rompimento. Então ele rompeu com forte volume e depois que ele rompeu essa resistência, daí ele subiu mais um monte. Depois ele caiu mais um pouco e voltou a subir, beleza? E é isso também, pessoal. As linhas de resistência também podem ser formadas diagonalmente, ó. Se a gente pegar aqui nessa região, a gente vê que isso também é uma linha de resistência. Tocou uma vez, tocou duas vezes, depois ele não chegou a tocar novamente, mas se ele tivesse tocado novamente, ele poderia voltar a corrigir o preço para baixo, impondo a força dos vendedores no gráfico, beleza? Então é isso, pessoal. O que a gente tem que entender de suporte e resistência é basicamente isso. Suporte, geralmente as partes que formam fundos, e resistência as partes que formam topos. Não necessariamente sempre isso, tá? Inclusive, como a gente viu aqui nessa linha diagonal, ó, se a gente traçar aqui, a gente vê que esse suporte aqui, ele virou uma resistência. Então, quando ele rompeu, ele virou uma resistência. Esse movimento é chamado de pullback, quando ele rompe um suporte e vira uma resistência na sequência, beleza? A gente vai estar vendo isso mais posteriormente em um outro vídeo sobre pullbacks e etc. Tá bom? É isso, pessoal. A gente tem que entender o conceito de suporte e resistência e eles são muito bons para a gente poder abrir operações próximos a essa região. Então a gente sempre vai procurar operar compra perto de suportes e venda
próximos a resistências, tá? Porque a gente vai ter um amparo dessas regiões junto com a força maior que está movimentando o mercado, tá? Então, geralmente, próximas regiões de suporte, as forças que vão querer dominar na sequência vai ser as compras. E quando a gente está próximo à região de resistência, quem vai querer dominar o mercado são as vendas, tá? Os vendedores. Então, é muito bom para a gente operar próximo a essas regiões do mercado, tá? E é isso, pessoal. Esse é o segundo vídeo do canal da série Suportes e Resistência. O primeiro vídeo foi sobre os candles, tá? Vai ter mais vídeos, os próximos vídeos também sobre análise técnica. E além disso, pessoal, a gente também está trabalhando no canal o nosso projeto investindo R$50 em ações, que também vou deixar um card aqui em cima para vocês poderem acompanhar essa nossa série de investimento de R$50 em ações. Para quem está iniciando, pode iniciar com pouco dinheiro no mercado, tá bom? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Agradeço por terem acompanhado até esse momento. Que vocês deixem um like, se inscrevam no nosso canal, ativem as notificações, porque a gente vai estar disponibilizando aqui um conteúdo de uma maneira mais simplificada do mercado, o mais fácil para vocês entenderem o possível e com muita responsabilidade, tá bom? Não custa nada se inscreverem no canal, então se inscrevam. E é isso. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo.